Olá e seja muito bem-vindo a esta aula. Você está no curso Vendedor de Peças Automotiva 2.0, né? Aqui você vai aprender a vender peças automotivas na prática, tá bom? Nessa aula aqui, nós vamos falar sobre mentalidade. E o tema da nossa aula é o essencial ninguém diz. O que é essencial que ninguém diz? Eu estou fazendo essa aula porque, conversando com um aluno, nós estávamos falando sobre as pessoas desejarem ter bastante sucesso na vida, querer ter uma vida de alta performance, ter as coisas, né, conquistar algo. E a gente estava vendo e discutindo que hoje é tudo muito fácil, porque você encontra muito material gratuito, principalmente aqui no YouTube, né? E aí eu disse para ele assim: o essencial ninguém diz, né? Aí ele falou: o que é o essencial que ninguém diz? E aí eu falei: rapaz, isso aqui é um tema de uma aula. O que é essencial, né? Que você não encontra no YouTube. Então, você encontra muitos vídeos que tratam de questões comportamentais, com questões de atitude, né? De comportamento, né? Mas uma parte que também é muito importante, que é essencial, é isso aqui. Você ser capaz de desenvolver uma capacidade técnica, né? Então, eu disse para as pessoas, falei, cara, você quer ganhar mais dinheiro, você quer dinheiro, as pessoas para te darem o dinheiro, você vai ter que entregar algo em troca. Então, o que você sabe fazer que dá para você receber por isso? Então, a gente tem essa lacuna, esse vazio, né? Por isso que a gente fez esse trabalho aqui. Então, se tornar um profissional em uma área, saber algum ofício. E quando a gente diz isso, não precisa exatamente ser uma profissão tradicional, costumeira, né? Se você tem uma capacidade técnica elevada para música, você pode viver de música. Se você tem capacidade técnica suficiente para comunicação, você pode vender comunicação, você pode viver de comunicação dentro dos nichos que tem nessa área. Então, seu talento, suas ideias, de repente um livro, um curso, né? Ou um ofício. Eu sou bom para fazer pão caseiro, né? Essa capacidade técnica extremamente elevada para fazer pão caseiro pode fazer de você um empresário nesse segmento. Estou dando ideias aqui abstratas. Então, saber ofícios, né? Tem mulheres, senhoras, donas de casas que são muito boas com crochê, por exemplo, né? E elas conseguem, ou com a costura. Então, é muito importante as partes, capacidades, vamos falar assim, comportamentais, sim, mas eu vejo que é muito negligenciado. Você precisa ter algo para vender e você não vai conseguir vender seu comportamento. O que você vai vender é alguma coisa que você é capaz de fazer, a execução de alguma tarefa, de algum trabalho, o conserto de alguma coisa, a construção de alguma coisa, né? No caso aí de por exemplo, um mecânico, um pedreiro. Então é sobre isso que a gente está falando, ser capaz de vender peça, como aqui no nosso curso, tá bom? Então é isso que é essencial e que ninguém diz, que tem uma lacuna, que é o desenvolvimento de uma capacidade técnica. Então nesse vídeo, nessa videoaula, a mentalidade que eu quero que você desenvolva, que você crie, que você pense sobre é, cara, o que que eu sei fazer, né? Então envolve adquirir e aprimorar habilidades e conhecimentos específicos, né, para a execução de tarefas, né, ou de atividades em uma determinada área profissional. Essa capacidade ela é crucial
para o sucesso em diversas situações. Ser capaz de fazer algo e receber por isso. Então, é isso que a gente está falando aqui. Competências técnicas são conhecimentos e habilidades específicas para realizar tarefas, enquanto competências comportamentais são atitudes e traços de personalidade que influenciam o desempenho no trabalho. A gente tem muito material sobre isso, né? Você tem aí lei de atração, você tem aí coach, você tem programação neurolinguística, pensamento positivo, técnicas de Ho oponopono, uma série de coisas, tudo são válidas, mas todas essas coisas elas estão mais nesse campo aí do comportamento, das atitudes, né? Das suas crenças, mas de fato o que você sabe fazer. Dê uma olhadinha para o lado que você vai ver que pessoas que têm capacidades técnicas, que têm condições de fazer algo, ele não tem uma vida tão difícil talvez quanto a sua. Por quê? Porque a capacidade técnica ela vai fazer com que você tenha algo a oferecer e as pessoas vão pagar por isso. Então, se você é um músico, se você faz isso uma capacidade técnica elevada, pessoas vão te contratar para tocar num bar, para tocar numa festa de aniversário, né? Num casamento, num evento corporativo. Se você é bom com as palavras, se você é bom em oratória, as pessoas vão te contratar para falar em evento, para dar algum depoimento, tá bom? Então essa é a mentalidade que eu quero deixar para você nesse vídeo, tá beleza? As competências técnicas são o saber fazer. Então, o que é que você sabe fazer? Eu quero deixar essa reflexão para você. Talvez esse vídeo vai fazer muito sentido para você. Você talvez nunca ouviu isso, né? Tipo, cara, o que é que eu estou fazendo de errado? Talvez a única coisa errada que tem é que você não saiba fazer nada, a ponto de que seja vendável, que alguém esteja disposto a pagar por isso. Então, esse vídeo é uma reflexão sobre a importância de você também desenvolver competências técnicas, saber fazer coisas para que você consiga se inserir no mercado de trabalho. Não precisa ser exatamente trabalhar para alguém, mas trabalhar para você mesmo e ganhar o seu próprio dinheiro, tá bom? Então é um vídeo singelo, não esgota o assunto, não quer se sobrepor a nada de que você já tem aí disponível, algum curso, algo que você já viu, vídeos, outros professores, nada disso. É só um ponto para você começar a se perguntar, cara, o que é que eu sei fazer? Que de tão bom e técnico que eu sei fazer, as pessoas pagariam por isso, que poderia virar minha profissão, que poderia virar minha fonte de renda, que eu poderia ganhar dinheiro com isso. Então, de repente, o seu talento que você nunca explorou pode ser a sua fonte de renda, tá? Eu estou contribuindo com isso aqui. Esse curso está ensinando você a profissão de vendedor de peças automotivas, uma profissão muito rentável, que tem muita procura, né? Quantas pessoas você conhece que sabe vender peças de carro? Você pode ver que você não conhece muita gente. Se você não conhece muita gente que sabe fazer isso, então é porque isso tem provavelmente uma demanda alta. Você tem a capacidade de se inserir nisso, né? Então você pode, entendendo melhor sobre carros, de repente você é um investidor, você tem um recurso, você pode viver de comprar e vender carros, por exemplo, né? Compra carros, vamos assim, com problemas, com preço melhor, mas você entende sobre peça, você vai lá, você
sabe levar em uma oficina, sabe consertar esse carro, sabe pesquisar essas peças, fazer cotações, paga mais barato, arruma esse veículo e revende, é um exemplo, tá bom? Então, o que é essencial? O essencial é a gente desenvolver competências técnicas, ser capaz de fazer coisas que as pessoas estejam dispostas a pagar por elas, tá bom? É o saber fazer. Forte abraço, espero que você entenda, que você tenha compreendido a mensagem e que essa mentalidade comece a fazer parte da sua vida e você comece a se preocupar, se ocupar com a ideia de, se você ainda não tem uma competência técnica, entender que talvez o problema da sua falta de renda seja isso e começar a desenvolver essa capacidade técnica, ser capaz de fazer algo que seja vendável, algo que as pessoas precisem e estejam dispostas a pagar você para fazer isso por elas ou para elas, tá bom? Forte abraço e eu aguardo você na nossa próxima videoaula.